bom? São muitos, muitos avisos, mas acabou os nossos avisos. Ô, glória. Isso. Não tem aí o coral, né? Porque toda quinta-feira também tem ensaio do coral. Quem vai nos trazer a palavra hoje é o Joel. Espero muito que você seja abençoado. Amém. Diria um grande apresentador da TV que for aqui. Vem pra cá, oi. Amém. Bom Tá dia. bonito. Você viu? Que isso, De nem vez em Salomão em toda a sua glória teve um... De vez em quando a mulher arruma a gente. Mas não fecha não, hein? Ah, Antes para. de casar, fechava. É a dorsal que... Ah. Entendeu? Eu não vou falar, mas antes de casar, fechava esse terninho aqui, eu lembro A dele. gente vem pra igreja, o inimigo tenta, né, gente? Atacar a gente, mas Deus tá com... Senhor, Louvado é teu nome, Deus. o Joel é alguém tão especial para nós. E a gente quer ouvir o Senhor por meio da boca Bendito dele. Senhor. Fala com o nosso coração, com as nossas emoções, com o nosso espírito. Usa o teu servo para ministrar no nosso coração essa manhã. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bendito Senhor. Deus Amém. abençoe. Amém. Bom dia, igreja. Todo mundo me ouve? Aí do fundo tá tudo bem? Ok. Bom estar com vocês. Maravilha. Alegria é servir ao Senhor. Alegria é ver essas mulheres, Mari, Diva, Pamela, enaltecendo ao Deus da nossa salvação. Fui muito tocado na ministração do louvor, quando Mari, que... Eu sou olheiro de louvor, tá, gente? Sabe, teve uma fase aí que eu era olheiro, assim, eu ficava no culto e eu ouvia uma voz e falava assim, essa voz aqui é agradável. Aí ficava falando assim, pastor, fulano de tal aqui, eu acho que é legal. Aí teve um dia desse que estava a Mari e a Pamela. Aí eu falei assim, puxa, olha, eu indiquei as três. Faltou pedir música no Fantástico, né? Fico feliz de ver vocês vivendo a vocação no Senhor, o chamado em Deus. Mas mais feliz ainda ver a percepção de que Deus age quando a gente não consegue ver a luz. Fico feliz em ver pessoas que conseguem perceber Deus nos dias nublados. Fico feliz das pessoas que conseguem ver e sentir a presença de Deus numa cirurgia. É gracioso ver uma igreja que sabe e entende que Deus age na história dos cacos que a vida fez de nós. Antes de ler o texto, eu admiro muito os vitrais das igrejas católicas que têm uma construção inspirada na arquitetura gótica. É um pouco assombroso algumas dessas igrejas, você entra lá, elas são grandes, como a da Praça da Sé, né? Você entra lá, tem uma estrutura gigantesca que faz você se sentir pequeno diante do Eterno. Mas uma coisa fantástica é que quando a luz bate naqueles vitrais e ressoa pelo ambiente, aquela luz ilumina e aí você consegue perceber beleza, você vê dádiva. E aqueles vitrais são muito lindos, pensando até uma geração que não sabia ler, e em geral os vitrais eram ilustrações das cenas bíblicas. Mas quando a gente vai perceber a história de como é construindo o vitral, é muito mais bonito. Porque os vitrais não são feitos uniforme. Os vitrais são feitos de cacos de tons diferentes. Alguns mais claros, outros mais escuros, alguns menores, outros maiores. Alguns cacos de vidro talvez mais valiosos, outros apenas cacos. Mas quando o artista molda tudo ali e encaixa, tem beleza e vira um grande vitral. A história da chegada do Messias foi assim. O Messias não veio em algo uniforme. O Messias não veio numa pintura que logo de cara alguém olhou e falou assim, nossa, que lindo tudo isso. O Messias veio numa pintura, num vitral, que horas as pessoas olhavam e viam apenas caco. Olha, as pessoas olhavam e viam apenas dor na ministração de Deus que agia na história de Israel. Mas quando o Messias surgiu, e aquele sorriso do bebê, ali é um vitral, ali traz luz, ali traz beleza. Eu queria te convidar, inspirado pela série de mensagens que a Inova tem apresentado ao longo desse mês, o livro O Jesus que eu não conheci. Alguém está lendo? Algumas poucas pessoas. Queria dizer que o Philip Yancey já foi o meu escritor favorito quando eu era da livraria.
saía um livro do Filipe Yancey e eu pegava para ler, porque eu sabia que ele era provocativo. Tem um outro livro dele também, que é a Bíblia que Jesus lia, que é fantástico. E esse é muito interessante. Eu vou só trazer aqui. A Paola já me disse que eu tenho que pregar aqui em cima, gente, porque senão o povo não me vê. Mas, obrigado, Deus te abençoe. Mas eu vou só ler o texto com vocês. Peço que vocês leiam comigo em Mateus. Obrigado, Deus abençoe. Mateus capítulo 1, por gentileza. Então, o Filipe Yancey sempre foi uma pessoa que me provocou muito, porque ele dizia o que as pessoas em geral tinham medo de dizer, mas ele sempre foi muito cristocêntrico, né? Lembro de um livro que ele falava do irmão dele, ateu, que pegava todas as questões mais difíceis para fazer para ele, mas aquele desafio trouxe luz para o Filipe Yancey. E a gente também é provocado nesse texto, porque a gente vai ler, gente, um texto que geralmente a gente pula, principalmente quando é no Antigo Testamento. Genealogia, fala a verdade. Quem aqui gosta de ler bula de remédio? Né? A gente quer o remédio, né? Já quer que o doutor fale lá quando tem que tomar. Ô, doutor, fala logo aí qual remédio que é e a hora. A gente não quer ter que ler as instruções, a gente não quer ter que ler. Gente, eu tenho uma coisa curiosa sobre... Paola vive contando isso, não sei porquê, mas eu gosto de ler a bula, não sei porquê. Tudo que vão me dar, eu falo, deixa eu ler a bula, acho que eu sou meio desconfiado. Mas é interessante que no Evangelho, não só no Evangelho, mas na Bíblia, tem genealogia. E no geral, gente, eu lembro que uma vez eu congreguei numa igreja, que as pessoas às vezes tinham oportunidades, vou dizer assim, que aleatória. Não era para ser aleatória, conduzido pelo Espírito, mas às vezes o dirigente não está muito alinhado ali, aí chamava alguém. Aí a pessoa ia ler e abria em qualquer lugar e lia genealogia, e a pessoa não sabia por que estava lendo aquilo. Porque geralmente quando a gente vai ler a Bíblia, chega na genealogia, tem um monte de irmão, não confessa seu pecado agora, que pula, né? Às vezes 3, 4 capítulos. E Mateus começa com genealogia. Antes de nós lermos, só lembrar algo para vocês, que o judeu ele é muito apegado à genealogia. Eu não entendia isso até recentemente, o ano passado, a gente teve a alegria de ministrar em Minas Gerais, e lá tem uma coisa curiosa. Tem alguém que é de Minas Gerais aqui? Ih, gente, tá faltando pão de queijo nessa igreja, só aqui. E uma coisa interessante lá, que eu e a Paola, caminhando pelas ruas, onde a gente passava, o pessoal falava assim, você é filho de quem? Filho de quem? Aí, eu podia falar o nome da minha mãe, mas ninguém, filho de tal, e perguntaram se eu era filho de uma pessoa de lá, porque a cultura local, para saber quem você é, e saber talvez a autoridade que você tem, né, a influência que você tem, perguntar sobre da onde você veio, que família você pertence. E o judeu talvez tinha essa característica aí um pouco mineira, tá? Vamos ler esse texto? E eu já confesso para você, gente, que não vai ser aquele texto que você vai ler, você vai dar pulo, que você vai falar assim, uau! É um texto de genealogia, mas Deus inspirou toda a Escritura Sagrada. Até aquela parte que você não gosta, que você pula, tá bom? Vamos lá. Registro da Gênesis de Jesus Cristo, já genealogia. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Hezron. Hezron gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido Betseba, mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Eu já sei, se fosse uma leitura comum você já tinha pulado, mas vamos com perseverança um pouquinho mais. Só ver se eu não me perdi aqui. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias.
Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Zalatiel. Zalatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok. Zadok gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matá. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, do qual chamamos Cristo. Amém? Você pode fechar seus olhos mais um instante, por gentileza? Senhor, ministra conforme a sua boa e agradável vontade, Senhor. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é gracioso. E sempre foi. Nunca nos deixou. Nunca nos deixará. Em nome de Jesus. Amém. Genealogia. Genealogia vem da palavra Gênesis, que é a origem das coisas. Um fato interessante sobre Mateus é que ele traça a genealogia de Jesus, o Jesus que eu nunca conheci, até Abraão. Lucas ele foi um pouco mais ousado. Lucas chega em Abraão, e se você não gosta de genealogia, você ia ficar mais cansativo ainda, porque ele vai além. E de Abraão ele volta até Adão, porque Lucas conecta a história do Messias a toda a humanidade. Adão, pai de toda a humanidade. Mateus ele tem uma intenção específica quando ele escreve. Mateus ele escreve para um público específico. Alguém sabe? Judeus. Alguém falou baixinho. Mateus ele não escreveu pensando no brasileiro. Ele não escreveu pensando em Salvador, Bahia. Mateus ele escreveu pensando num público que conhecia muito bem a Torá, que conhecia muito bem a lei. Ele escreve para um público que é preocupado com essa expressão. Você é filho de quem? Mateus ele escreve para judeus. E quando Mateus escreve para judeus, ele tem um objetivo específico. Escrever para um público que tinha uma expectativa messiânica. Escrever para um público que estava preocupado, afinal de contas, quando virá o Messias? Messias é uma palavra de origem hebraica, que desde o Antigo Testamento, o povo de Israel, conhecido pelas promessas do Eterno, ouviam dizer que um dia Deus levantaria da descendência de Davi, e por isso Mateus começa o seu texto escrevendo para judeus, dizendo: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E da descendência de Abraão, porque foi a partir de Abraão que Deus prometeu que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando um judeu ouvia falar de um Messias naquela época, e muitos Messias, aparentes Messias, estavam surgindo rebeliões e mais rebeliões, Messias para todo tipo de gente. Toda vez que um judeu ouvia falar de um Messias, eles já ficavam meio pé atrás, porque eles falavam: puxa vida, mas já apareceu tantos dizendo que era um Messias. Pouco tempo atrás, surgiu um que disse ser o Messias, seguiram ele, lutaram contra o império e morreu mais de 2.000 crucificados. E agora vocês estão me dizendo de novo que surgiu o Messias, mas aí eu imagino aquele público ouvindo o relato de Mateus, e aí eles estão meio dispersos, daqui a pouco fala: opa, Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão. E aí um judeu daquele tempo pararia e falaria: preciso ouvir o que esse rapaz tem a dizer. Mas naquele tempo, cada um queria um Messias ao seu modo, ao seu padrão, não muito diferente dos nossos dias. Hoje em dia a gente pinta quadros de Jesus de todo tipo. Tem o Jesus mais maneiro, o Jesus mais da hora, o Jesus da gíria, tem o Jesus motoqueiro, tem o Jesus pintor, tem o Jesus político, tem o Jesus que fala bem, tem o Jesus bem vestido, tem o Jesus loiro, e eu não tenho nada contra a gente loira, são lindos também, mas tem o Jesus europeu, dos olhos azuis, clarinhos, a pele de bebê, pintado nas pinturas renascentistas. Tem o Jesus da realeza europeia, que era encomendado para parecer com a realeza. E naquele tempo não era diferente, tinha as pessoas que queriam um Jesus herodiano, que fosse ligado ao Império Romano, que fizesse alianças com Herodes. Tinha gente que queria o Jesus
Vingador, o Jesus Avengers. Pronunciei certo? Vixe, que mico. Tinha um Jesus, as pessoas que queriam Jesus que usassem o cutelo, que usasse a espada, os zelotes. Tinha o campo das pessoas que queriam um Messias que fosse para o deserto e se preocupasse com a quantidade de banhos que tomasse e com o alimento que comesse, o Jesus dos essênios. Tinha a galera que queria o Jesus fariseu, que não se misturasse muito com a gentalha. Mas teve gente que só queria o Jesus que eu nunca conheci. E talvez, pensando nisso, o título melhor para o livro talvez não seria Jesus que eu nunca conheci, mas seria a palavra grega para Messias, Cristo. O Cristo que eu nunca conheci. Então quando você diz assim, eu acredito em Jesus, o Cristo, na verdade o que você está dizendo é, eu acredito que Jesus é o Messias. Cristo não era o sobrenome de Jesus, Cristo era um título, Messias. E cada um, na sua expectativa do Jesus que virá, traçaram quadros, pinturas sobre Jesus. E a pintura é algo fascinante, eu amo pintura, eu acho fantástico. Eu estava ali atrás da coluna e tem um ponto estratégico dessa igreja, que é atrás daquela coluna, que você ouve quem está cantando, mas você não vê a pessoa. E digamos que eu não conhecesse a Mari, eu ouviria a voz da Mari, que estava mais ou menos por aqui, e eu poderia pintar um quadro da Mari. Eu poderia imaginar que a Mari, com todo carinho, com todo respeito, só configurando aqui para a gente imaginar, eu poderia falar assim, nossa, que voz calma, ai, essa mulher deve ser, gente, só para título de ilustração, ai, acho que essa mulher deve ser oriental, deve ser bem zen assim, deve estar ali ministrando com uma calmaria, ai, eu acho que o cabelo dela deve ser aquele cabelo preto lisinho até lá embaixo, e aí eu poderia ficar criando ilustrações e imagens, e eu estou falando de forma alegórica para que a gente consiga pensar e perceber que o judeu do primeiro século, ele não via o Messias, ele estava como de trás de uma cortina, de trás de uma coluna, e através das profecias, eles pintavam um quadro de como o Messias poderia ser, e eles não acertaram, porque existe uma coisa que a gente chama de preconceito, que a cultura negra já sofreu muito e outras tantas culturas já sofreram, porque preconceito é aquela ideia que eu tenho antes de conhecer. E todo mundo tem os seus preconceitos, que faz com que a gente trace pressupostos. E no primeiro século, todo judeu, todo grupo social, e não só o judeu, todas as pessoas, de alguma forma, que acreditavam na vida de um Messias, traçaram pressupostos de como o Messias deveria ser. Só que a gente falha muito nos nossos pressupostos, porque a gente tende a olhar com os olhos humanos. Da mesma forma como Samuel, que foi um grande profeta, chegou na casa de Jessé, o pressuposto, o preconceito que ele tinha daquele que poderia ser o rei, era alguém forte, era alguém com a dorsal tão grande que o terno não fechasse. Ok, irmãos? Deus falando aí. Porque a visão humana é do líder que fala bem, do líder que se veste bem, do líder que chama todo mundo para perto, do líder que certamente vai nascer em um lugar de Alphaville, no líder que vai certamente ter uma boa rentabilidade, de um líder que certamente vai ser alguém que vai manusear bem a espada, de um líder que certamente vai escolher só os melhores para caminhar com ele, e geralmente eu faço parte desses melhores, porque todo mundo que pensa o Messias, não pensa um Messias que não o representa, pensa sempre um Messias que se enquadra na minha mente, na minha visão, no meu jeito de viver, porque cada pessoa cria muitas vezes o Deus de si mesmo. E aí aquelas pessoas não adoravam o Cristo, não adoravam o Messias, elas adoravam o Deus dos seus anseios, o Deus que representa a sua vida, os seus objetivos. E para essas pessoas, muitas vezes é difícil você olhar para um vitral e olhar para os cacos da trajetória da vida do Messias e olhar, tem esperança. Porque quando a gente olha a narrativa bíblica, os judeus do primeiro século, e é a proposta do livro que a gente está discutindo, e por isso que eu estou falando tanto sobre isso, eles estão desesperançosos, porque parece que o Messias não virá,
Porque a expectativa que eles tinham do Messias era um Messias para resolver o aqui e agora. É um Messias que precisava resolver o meu casamento. Era um Messias que precisava resolver por que o meu comércio tem que pagar tanto impostos para Roma. É um Messias que precisava vir para resolver a minha perna. Era um Messias que precisava vir para resolver as minhas emoções. Mais de 2000 anos se passaram e muitas vezes a gente ainda tenta servir e buscar um Messias para resolver o meu problema, os meus anseios. Hoje eu vou me trocar, vou chegar no culto e vou orar, porque eu creio que quando eu orar o Messias vai me responder. Só que se tem uma coisa que a gente precisa perceber é que Cristo não encarnou para corresponder às expectativas humanas. Cristo encarnou para corresponder à expectativa do Deus Pai. E aí, a genealogia que a gente pula já fala muito sobre esse Cristo. Se você prestou atenção na leitura que a gente fez, 4 nomes não são escondidos dessa narrativa. O primeiro nome que é citado ali de uma mulher que você provavelmente, se você fosse pintar ou montar esse vitral do Messias, você tiraria esse caco, Tamar. Tamar foi uma mulher violentada. Tamar foi uma mulher que perdeu seus 2 maridos, e segundo a lei dos judeus que estão ouvindo essa história, o irmão, que ainda estivesse vivo, deveria resgatar essa mulher e cuidar dela. Deveria ser uma espécie de resgatador, quase como um Messias na vida dessa mulher. Mas essa mulher foi abandonada, de forma que o próprio sogro dela, Judá, não fez bom caso dela e a rejeitou. Ela arma uma cilada, ela arma um ambiente para mostrar para Judá que ela não era culpada daquilo, só que o que ela fez foi se fingir de prostituta, e Judá, num ato pecaminoso, se deita com ela, não sabendo quem ela era, e depois de um tempo, quando ele vai julgar, dizer que por aquilo que ela tinha feito, porque ela estava grávida, ela deveria morrer, deveria ser apedrejada, num ato em que ela tinha preparado, Judá descobre que na verdade quem abusou dela, quem gerou aquele filho nela, quem deixou ela desamparada, tinha sido ele próprio. E ele vai dizer, puxa, essa mulher é mais digna do que eu. Mas quem colocaria na gênesis do Cristo, do Messias, a história de uma mulher assim? É um caco. Que vitral, que beleza que tem nessa história. E aí você vai seguindo a narrativa, próxima mulher que aparece, também não é uma figura que o fariseu, o saduceu, o essênio, um judeu do primeiro século diria, o Messias deve vir daí. Ruth, gente, não era judia. Ruth era moabita, também tinha perdido seu marido. Migra para um povo e para uma terra que ela não conhecia por amor à sua sogra. Caco, vida quebrada, vida destruída. Mas pela fé em que ela disse, o seu Deus, Noemi, é o meu Deus, onde tu fores eu irei, serei sua amiga, compartilharei a vida com você. Do caco da história de Ruth, e aí eu tenho que encurtar porque são muitas histórias para contar, ela vai se casar com Boaz, e daquela mulher que não podia gerar filhos, que quem conhece sabe que ela ficou 10 anos casada com o antigo marido e não tinha tido filhos, agora Deus abre a madre dela e ela gera um filho, que vai se tornar o avô de Davi. A nossa vida tem dessas coisas. A gente olha e é quase como uma tapeçaria. Tem uma música muito linda que fala, minha vida é obra de tapeçaria, é tecida com cores alegres e tristes, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, você nem imagina o desfecho, mas quando você vira a tapeçaria, de um lado tem um monte de emendo, cores diferentes, traços diferentes, mas quando você vira, é lindo. A gente tem que começar a aprender a olhar o que Deus está construindo com a lente do eterno, porque quando a gente olha essa história, eu falei só de 2 mulheres, tem mais 2, a gente olha e a gente não vê uma linda tapeçaria aí. A gente não vê um lindo vitral, a gente vê caco, destruição. E para qualquer pessoa com expectativa messiânica de um Messias perfeito ao meu molde, a minha expectativa, ao jeito que eu quero que ele seja, eu olho para essa história e eu excluiria essas 2 mulheres.
E aí Mateus chama atenção, porque Mateus está escrevendo para judeus, e ele poderia apagar o nome delas da genealogia de Jesus, ele poderia conectar com uma outra pessoa, mas ele faz questão de citar, porque é o Messias que não vem para pessoas que se entendem perfeitas, é o Messias que vem para pessoas que se entendem cacos na história da humanidade. E aí a história continua, e a próxima mulher que vai ser citada talvez seja pior do que as que apareceram até agora. Porque ninguém gosta de falar, ninguém pega uma criança no bebê, ai que menina linda, vou chamar de Raabe. Porque Raabe é a personificação na Bíblia, embora ela tenha se convertido e embora ela tenha apresentado virtudes, ninguém lembra dessas virtudes. A gente continua citando Raabe como a prostituta de Jericó. Mas o Cristo que morre na cruz faz questão que o nome dessa mulher apareça na genealogia dele. E é fantástico, porque Raabe vai se converter no meio de uma batalha. Ela vai receber o Deus de Israel como o seu Deus, e ela vai se casar com Salmão, que mais tarde vai ser pai de Boaz, que é o Boaz que se casa com Ruth, e que junto com Ruth geram o avô de Davi. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? E uma outra mulher que vai ser citada, porque é muito fácil, e aí você conhece a sua nação, sua cultura, sabe muito bem do que eu vou falar. Quando a gente fala de Davi, até hoje, e é muito comum eu ler a genealogia e aparecer o nome de Davi, eu não me espanto, que é um homem, foi redimido. Mas se aparece uma mulher pecadora que foi redimida, aí a gente lembra do pecado. E isso está na nossa mentalidade. Davi, ninguém liga tanto, mesmo os judeus sabendo o que ele tinha cometido, aparecer Davi, não, mas é o nosso pai Davi, foi rei, independente do que ele tinha acontecido com ele. Mas a história é fascinante, porque faz questão de citar o nome da mulher com que Davi se relaciona para gerar Salomão, Betseba. Mais uma mulher de caco. Não era um exemplo de moralidade, não era Provérbios 31, a mulher virtuosa. Era Betseba, a mulher cujo Davi cometeu adultério. E muitos interpretam até que Davi forçou a situação, é bem provável, mas a gente lembra e cita mais o erro da mulher. Ela não merecia estar aí. E alguns judeus, talvez lendo o relato de Mateus, já deveriam começar a questionar, não, mas o Messias certamente não vai ser... Tem tantas outras formas de traçar a descendência do Messias. Por que você está citando essas mulheres? Porque esse é o Messias que você não conheceu. Porque esse é o Jesus que você não quis enxergar. Porque estava lá no Antigo Testamento, servo sofredor, que seria gerado de uma virgem, que tu, pequenina entre Belém de Judá, de ti nascerá o Salvador. Estava lá nas Escrituras, que da descendência de Eva, a mulher pecadora. Vocês gostam de citar Abraão, o pai da fé, mas desde de Eva, a pecadora, eu já tinha prometido que da descendência da mulher pecadora, um dia nasceria aquele que não foi gerado no pecado, porque há de ser gerado no Espírito. Mas ele vai vir pisar a nossa lama, pisar os estrumes da nossa vida social, para nos tirar de lá. Mas a gente gosta de traçar um Messias intocável, a gente gosta de traçar um Messias que lembra mais a mitologia grega, porque muitos de nós educamos os nossos filhos com a imagem de que Jesus é Zeus. Tem gente até hoje que se você falar assim, pense em Deus, a pessoa fecha os olhos e imagina um senhor de cabelo branco com um trovão na mão. E se Jesus aparecesse entre nós hoje, maltrapilho, como um mendigo, como alguém que não tem onde reclinar a cabeça? E se Jesus aparecesse entre nós, pensando eu, um zelote, alguém que faz a arminha, alguém que gosta de um Cristo que vem para matar, se Jesus aparecesse para mim como um Cristo pacificador, será que eu olharia para ele e enxergaria um Messias? E se eu, um essênio do meu tempo, que me considero puro enquanto todo mundo é impuro, visse um Jesus sentado com uma prostituta, sentado com um cobrador de impostos, será que eu, e por isso que as histórias da Bíblia nos conectam tanto, porque a gente tem a tendência de olhar para a Bíblia e achar que a gente seria o Joãozinho, o discípulo amado que está do lado de Jesus. Mas, gente, lamento te dizer que pensando na nossa cultura política, religiosa brasileira,
muitos de nós não seriam o João, o apóstolo, sentadinho do lado de Jesus, reclinando no peito de Jesus, como a Kézia está do Samuel agora. Muitos de nós seríamos fariseus, que olhariam Jesus e falariam assim: esse eu não sirvo, porque esse não me serve, esse não se encaixa no molde que eu tracei. Muitos de nós seriam saduceus, que olhariam e falariam: não, esse Jesus não vai, eu sou da classe média, eu não me identifico, esse Jesus aí é muito ralé, esse Jesus não faz parceria nenhuma com política, esse não é o Messias. Como que vai ser um rei cujo reinado não tem fim? Olha os seguidores deles, andam com uma peça de roupa. Muitos de nós, e aí essa é a provocação que eu queria trazer para a gente nessa manhã: e se a gente estivesse no primeiro século? Será que nós conseguiríamos olhar para esse Cristo e vencer a nossa religiosidade, e olhar para esse Messias encarnado e falar: esse é o Messias que eu não conheci? E aí a beleza da Bíblia é que as pessoas que a gente mais admira hoje por devoção eram pessoas que, para a religião judaica, para onde primeiro o Messias veio, eram pessoas excluídas. Maria Madalena, exemplo de serva ao Senhor. E a gente vai olhando os textos, Zaqueu, puxa, o homem era corrupto. E aí, gente, tem um texto maravilhoso, não vou me demorar, mas vai fazer todo sentido com o que a gente está pensando. Queria que você abrisse rapidamente João capítulo 1. Melhor ainda, se você conseguir abrir rápido, amém. Se você já sabe que você é lento para abrir, gente, desculpa, eu vou lendo aqui, você acompanha, tá? João capítulo 1, verso 44, diz assim: Filipe com André e Pedro. João capítulo 1, verso 44. Era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Gente, eu acho fascinante, porque os discípulos revelam uma expectativa que eles tinham. Achamos. E a vontade deles era sair contando para todo mundo: ei, encontramos o Messias. Gente, imagina, você tem gerações e gerações de pessoas esperando o Messias. Aí daqui a pouco você tem uma convicção de que você encontrou o Messias. Aí você tem os primeiros discípulos saindo gritando: achamos o Messias, achamos o Messias. Eu acho fascinante, não vou entrar nesse texto agora, mas um pouco mais em cima, de sobre um irmão que foi convidado a seguir o Messias, e a primeira coisa que ele faz é ir convidar o seu próprio irmão a seguir o Messias, a família. Mas o texto vai seguindo, e aí uma coisa chama atenção, porque ele diz que encontraram Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, e Natanael corresponde a muitos de nós: Nazaré? Não. Pode? Do Messias? Você está falando? Não, é o Messias que você está falando? É o Salvador da humanidade? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Disse Filipe para Natanael: venha e veja. Em outras palavras, Natanael, eu sei, Natanael, eu sei que você, como empreendedor, você queria que fosse um Jesus coach, que a sua empresa vai ser a melhor. Natanael, eu sei que você, como um filósofo, você queria que fosse um Jesus mais abstrato, que não falasse coisas mais diretas. Natanael, você, como uma pessoa preocupada com a política, eu sei que você queria que fosse um Jesus gritando o número dele. Mas Natanael, deixa eu te fazer um convite. Deixa eu te apresentar o Cristo que você ainda não conheceu. Vem ver. E aí olha que bonito, gente. Verso 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E aí a resposta foi, gente,
Jesus não multiplicou pão aqui. Jesus não abriu o mar, não caiu um trovão do céu. Jesus só disse que tinha visto ele. Só foi um negócio simples, mas olha a fé desse homem. Então Natanael foi um dos primeiros que clamou, mestre. Embora os outros discípulos tinham começado a seguir, nenhum deles tinha afirmado ainda que Jesus era o Messias. Eles começaram a seguir talvez um rabino, um grande líder, mas o primeiro a declarar isso foi Natanael, e Natanael disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê, porque eu disse que eu vi você debaixo de uma figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, eu não sei aqui porque a Bíblia não entra nos detalhes, pode ser que na noite anterior, Natanael estava lá, debaixo de uma figueira, chorando e dizendo, Yahvé, eu quero tirar minha própria vida, porque eu não aguento mais o Império Romano. Chegaram na minha casa e falaram que vão levar minhas filhas se eu não pagar o imposto. Chegaram na minha empresa e falaram que vão acabar com a minha empresa de pescaria se eu não fizer tal coisa. Eu não sei o que tinha acontecido. Eu só sei que Natanael deve ter tido uma conversa tão íntima com o Eterno aquela noite, que aí quando ele encontra o Cristo, Jesus, que ele não conhecia, que estava atrás do muro, que estava atrás do véu, porque talvez ele devia pensar, será que o Cristo vai ser um cara alto que nem Saul foi? Será que ele vai ser parecido com Davi, meio ruivo assim, tipo Samuel? Eu não sei. Mas aí talvez ele vê um cara que olhando para ele não vimos formosura alguma. Não era que nem o quadro europeu, é um Jesus, esse aí o Messias. Ele meio desconfiado. Porque talvez você espera chegar no céu também e você vê tipo, né, um cara galã de novela. Não sei qual que é a sua expectativa. Eu realmente não sei. Mas Natanael olhou e pensou, não, você está de brincadeira. Esse é o Messias. E aí bastou uma palavra, bastou uma frase, eu te vi, quando você estava lá na figueira. E aquele homem teve uma fé que foi elogiada por Jesus. Vou ser sincero com vocês, meus irmãos. Eu não sei o quanto mais vocês precisam provar e ver do Cristo para se entregar inteiramente a Ele. Eu não sei o quanto mais a nossa geração que consome uma religião precisa ouvir mensagens e mensagens e mensagens até que consiga dizer realmente, eu quero ouvir, mas não porque eu preciso de mais, mas é porque eu amo Ele. Cristo, e eu vou falar uma coisa que pode soar um pouco provocante, Cristo, Ele não era judeu, porque o judaísmo não conseguiu aprisionar Ele. Cristo também não era cristão, até porque essa religião não existia e Jesus não construiu o cristianismo. Jesus pregou o evangelho que salva. Alguns de nós, pegando tudo que Jesus disse, construímos uma religião. Mas Jesus transcende as paredes do judaísmo e transcende as paredes também do cristianismo. Sim, muita coisa no cristianismo aponta para o Cristo, mas muita coisa também no cristianismo contemporâneo nos afasta do Cristo. Talvez, se o cristianismo fosse a religião que Deus encarnou, talvez seríamos nós cristãos que olharíamos para esse Cristo e diríamos, Ele não nos representa. Sabe por quê? Porque a gente precisa abrir mão dos nossos preconceitos, das nossas máscaras espirituais, das nossas espadas, dos nossos jargões, para deixar que Cristo seja o que Ele é. Cristo não é judeu, Cristo não é cristão. Cristo é Deus. E Deus não pode ser amarrado. Deus não pode ser encaixotado. Deus transcende tudo e todos. E se Ele quiser salvar um samaritano, Ele salva. E se Ele quiser salvar o seu vizinho lá que você não consegue olhar para ele, Ele salva também. Sabe por quê? Porque dos piores, Ele salvou você. Você pode fechar os seus olhos, por gentileza? Senhor, eu conversava com um querido esses dias, e o Senhor estava lá, e o Senhor ouviu, mas digo isso para que os meus irmãos na fé escutem. Eu sei que na minha religiosidade, eu quero pensar que se eu estivesse lá,
eu estaria perto da cruz, quando todo mundo te abandonou, e eu estaria lá, falando, eu te amo, nunca vou te abandonar. Senhor, na minha religiosidade, eu quero crer que se eu estivesse lá, eu estaria à mesa entre os 12, e não te negaria quando o Império Romano chegasse, não teria medo, ficaria do seu lado, carregaria a cruz do seu lado, mas eu estou mentindo para mim mesmo, Jesus. Porque é verdade que se eu estivesse lá, talvez eu seria um dos críticos que apontaria o dedo e falaria, mas no sábado é dia de fazer milagre. Senhor, é verdade que se eu estivesse lá, talvez eu estaria como um Pôncio Pilatos, lavando as minhas mãos e não querendo assumir as consequências de reconhecer que Tu és o Messias. Senhor, é muito fácil para nosso cristianismo contemporâneo, confortável, julgar os personagens do texto e dizer, Judas vendeu Jesus por 30 moedas, sendo que nós muitas vezes te negamos por tão menos, Deus. Sendo que muitas vezes nós abraçamos a causa econômica e esquecemos do poder do Evangelho. Senhor, essa palavra não faz gente gritar, não faz gente girar, mas essa palavra que seja uma palavra que confronte o nosso interior e nos faça nos perguntar que tipo de Messias eu estou servindo, o Messias das minhas ambições ou Messias Deus, Deus que se fez carne por amor a nós. Senhor, que a Sua palavra ecoe nos corações aqui e que gere frutos dignos de arrependimento. Que sempre, Senhor, Tu seja o centro do Evangelho até a Sua volta. E que na Sua volta possamos estar preparados para dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Esse é o livro que nós estamos lendo, o Jesus que eu não conheci, do Philip Yancey. Queria só destacar, não há escritor no mundo evangélico que eu mais admire e aprecie. Palavra do Billy Graham na contracapa. Então é um livro que vale a pena ler e a gente está muito consciente de que não é o tipo de mensagem que enche igreja, mas é o tipo de mensagem que faz discípulos. E é isso que a gente tem tentado fazer. Você pode comprar, esse é o último exemplar, tá? Mas você pode comprar facilmente no Mercado Livre. Então, também tem outra coisa da gente se propor a ler livros juntos, para que você saia um pouquinho das redes sociais. O excesso de dopamina faz com que você seja hiperestimulado nas redes sociais, nos celulares e perca o hábito da leitura. Então, vamos tentar ler um capítulozinho por dia, um capítulozinho por semana que seja. A gente está lendo 2 por semana. O que o Joel acabou de apresentar é o capítulo 3 e hoje à noite nós vamos falar do capítulo 4 do livro, tá? É o último, se você quiser, tem lá na livraria, nem sei quem está lá para vender, tá bom? No mais, nos encontramos daqui a pouco às 19 horas para estarmos juntos em comunhão, em adoração. Se você não vai para São Paulo, se você não vai para Guararema, se você vai fazer um rolê desse, eu sei que é difícil voltar, mas se você está por aqui, não faz com que a igreja de Jesus e que a gente perca para o Luciano Huck, não, tá bom? Então vem para a igreja. Perder para o Luciano Huck, se no meio do jogo eu ia falar do jogo, no meio do jogo do Corinthians, mas o Corinthians jogou onde? Mas se no meio do jogo, você toma banho, aí acabou o jogo, você vem para a igreja, tá bom? Estrogonofe e lasanha congelado, se você não quiser cozinhar. Que o Senhor te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê paz. Até mais tarde, nos encontramos. Um abraço muito carinhoso, Deus abençoe a todos. Ainda que eu ande